Era uma noite de lua cheia e a brisa seca do sertão parecia sussurrar segredos antigos, como se o próprio chão da minha terra estivesse vivo. O que você faria se, em um lugar que deveria ser seu lar, um ser aterrador ameaçasse sua família e suas raízes? Eu me chamo Joaquim e naquela época a resposta para essa pergunta não era apenas uma questão de coragem, mas de sobrevivência. As noites no sertão nunca foram tranquilas. Eu cresci em um sítio no município de São João do Cariri, cercado por vastas plantações de milho e feijão. Cada estrela no céu parecia imitar a solidão daquelas terras, mas havia um silêncio diferente naquela época, um silêncio ensurdecedor que prenunciava o perigo. A seca castiga a região e as sombras se alongavam sob as árvores retorcidas, como se algo estivesse esperando para atacar. Mas o que me aterrorizava não eram apenas as dificuldades da colheita ou a falta d'água, era a presença do lobisomem, uma lenda que se tornara mais do que um mero conto para espantar crianças. Eu não sou do tipo que acredita em superstições. No entanto, os relatos que circulavam entre os moradores de São João do Cariri eram inquietantes. Diziam que o lobisomem atacava as muralhas do meu sítio, buscando não apenas carne, mas algo mais profundo. Talvez um eco de nossos medos e inseguranças. Meu amigo Alberto, um homem de fé inabalável, foi o primeiro a notar as marcas nas pedras, garras que arranharam a terra como se quisessem se apropriar de nossas vidas. Joaquim, isso não é normal, ele me disse, o olhar sombrio. Eu ri nervosamente, tentando afastar o medo que começava a se instalar em meu peito. Mas então, na calada da noite, quando a lua iluminava o sertão com um brilho espectral, algo inexplicável aconteceu. O uivar distante de um lobo se transformou em um grito humano, ecoando pelos vales e fazendo meu coração disparar. Eu me lembrei de quando era criança e ouvia histórias sobre a besta que rondava o sertão, sempre à espreita, sempre faminta. As lendas se tornavam mais vívidas a cada dia que passava, e a linha entre a realidade e o sobrenatural começava a se desfazer. Certa noite, enquanto observava o horizonte pela janela da sala, percebi que a atmosfera havia mudado. O vento, que normalmente trazia o cheiro da terra, agora parecia carregar um odor diferente, uma mistura de podridão e sangue. Pensei em minha esposa, Maria, e em nossos filhos, Ana e Lucas, dormindo tranquilamente, alheios ao pavor que se aproximava. Meu passado de agricultor pacato, que sempre cultivou esperanças, agora se transformava em um campo de batalha. A lembrança de uma noite semelhante, anos atrás, quando perdi meu irmão em um acidente na lavoura, voltou à minha mente como um fantasma. Eu não podia permitir que a história se repetisse. No dia seguinte, decidi investigar as marcas nas muralhas. O sol ardia, mas a sensação de ameaça tornava o calor quase insuportável. Quando cheguei ao local, o silêncio reinava absoluto, como se o sertão estivesse segurando a respiração. As marcas eram profundas e o solo ao redor parecia ter sido revolvido. Um calafrio percorreu minha espinha. As lendas falavam sobre como o lobisomem poderia se transformar em qualquer pessoa, qualquer um que já tivesse sido amaldiçoado. E se alguém próximo a mim estivesse envolvido nisso? O medo se transformou em desconfiança, e olhei para os rostos dos meus vizinhos, buscando sinais de que algo estava errado. Durante semanas, as noites se tornaram uma tortura. Os uivos se tornaram mais frequentes, e cada sombra parecia esconder um segredo. A sensação de que o sertão, com suas terras secas e sua beleza árida, se tornara um labirinto de perigos, me consumiu. As histórias que antes eram contadas em tom de brincadeira, agora ecoavam em minha mente como um aviso sombrio. O sertão, antes meu lar, agora era uma prisão. Mas à medida que as noites se tornavam mais sombrias e os uivos mais altos, percebi que não podia ficar parado.
Aquela fera, fosse o que fosse, não poderia continuar a me aterrorizar. Eu precisava enfrentar o medo, essa sombra que se apossava de mim e da minha família. Mas quando a noite caía e os ventos traziam os sussurros do desconhecido, algo dentro de mim se perguntava: eu realmente estava preparado para o que estava por vir? As semanas se arrastavam e a tensão em São João do Cariri se tornava insuportável. As conversas nas praças e nos bares da cidade giravam em torno do lobisomem, e eu me via cada vez mais isolado em meus próprios pensamentos. A presença da criatura pairava como um manto escuro sobre nossas vidas. Durante o dia, tentava manter a rotina, mas à noite, o medo me consumia. A cada uivo, meu coração batia mais forte, e as sombras pareciam dançar ao redor da casa, alimentando minha paranoia. Foi em uma dessas noites que decidi buscar ajuda. Lembrei-me de Dona Eulália, uma mulher sábia e respeitada na comunidade, conhecida por seu conhecimento sobre as tradições e lendas do sertão. Ela sempre dizia que o lobisomem era mais do que uma criatura, era um reflexo de nossos próprios medos e fraquezas. A ideia de que a besta poderia ser um conhecido, alguém que eu já havia cruzado, fez meu estômago revirar. Na manhã seguinte tomei coragem e fui até a casa dela. O sol brilhava forte e as flores ao redor de sua pequena chácara pareciam mais vibrantes do que nunca. Ao entrar, fui recebido pelo aroma do café fresco e pelo olhar penetrante de Dona Eulália. Ela sabia que eu estava inquieto e, sem que eu dissesse uma palavra, começou a falar sobre as lendas. Meu filho, o lobisomem não é apenas um monstro. Ele é a manifestação de um espírito atormentado, alguém que carrega o peso de uma maldição. Pode ser um homem que já fez mal a outro ou alguém que não conseguiu se livrar de suas próprias sombras, disse ela, suas palavras soando como um aviso. Eu escutava, mas minha mente estava a 1000 por hora. Dona Eulália, o que eu posso fazer? Como posso proteger minha família? Perguntei, quase em desespero. Ela me olhou com compaixão. Você precisa confrontar seus medos, Joaquim. O lobisomem se alimenta do medo, da insegurança. Enfrente o que o assombra e talvez você descubra que a verdadeira batalha está dentro de você. Suas palavras reverberaram em minha mente. O que eu temia mais? A besta ou a possibilidade de que ela fosse alguém próximo? O dilema me corroía. Ao voltar para casa, uma ideia começou a tomar forma. E se o lobisomem fosse, de fato, um dos meus vizinhos? Comecei a observar todos com mais atenção. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava o sertão, decidi que não poderia mais viver sob o jugo daquele terror. Convidei Alberto para um bate-papo na varanda. Ele era um amigo leal, mas tinha suas próprias crenças e temores. O olhar preocupado dele me fez hesitar, mas eu precisava de alguém ao meu lado. Alberto, você também tem sentido que algo está errado? Aqueles uivos, as marcas, não parece que estamos sendo observados? Perguntei, tentando medir sua reação. Ele suspirou, seu rosto refletindo a mesma inquietação que eu sentia. Sim, Joaquim, estou preocupado, mas a verdade é que não sei se devemos continuar a falar sobre isso. Pode ser perigoso. As pessoas estão nervosas e ninguém quer ser o alvo da ira do lobisomem. Precisamos saber com o que estamos lidando. Não podemos deixar o medo nos controlar. O que você faria se soubesse que a criatura é alguém que conhecemos? Questionai, a tensão entre nós aumentando. Alberto hesitou. Se for assim, talvez devêssemos investigar. Mas, Joaquim, isso pode nos colocar em risco. E se estivermos errados? E se formos nós os alvos? O dilema moral que enfrentávamos era palpável. A ideia de investigar poderia nos levar a verdades que preferiríamos ignorar, e a possibilidade de que um amigo pudesse ser o monstro era insuportável. Naquela madrugada, decidi que faria uma ronda pela vizinhança. Havia uma estranha determinação em mim, uma chama que se acendeu à medida que o medo se transformava em coragem.
Vestido com a minha melhor roupa e armado com uma lanterna, saí silenciosamente de casa. O sertão estava em um silêncio quase sobrenatural, e a única coisa que quebrava a calmaria eram os meus próprios passos. Enquanto caminhava, percebi que não estava tão sozinho quanto pensava. Senti a presença de alguém me seguindo. Meu coração disparou e a adrenalina tomou conta de mim. Virei-me, mas não vi nada. O medo começou a me consumir novamente e a tensão se transformou em uma fogueira dentro de mim. Decidi seguir em frente. A casa de um dos meus vizinhos, seu Vicente, estava mais próxima. Ele sempre fora um homem reservado e as poucas vezes que conversei com ele, percebi um brilho estranho em seus olhos. O que ele escondia? Quando cheguei à sua propriedade, percebi que a porta estava entreaberta. Uma sensação estranha me tomou. Era como se eu estivesse prestes a cruzar a linha entre a segurança e o desconhecido. Com a lanterna em mãos, empurrei a porta e entrei. A casa estava escura e um cheiro de madeira envelhecida pairava no ar. Chamei por seu Vicente, mas não obtive resposta. O silêncio era ensurdecedor. Caminhei cautelosamente pelo corredor e, quando cheguei à sala, encontrei uma coleção de objetos estranhos. Peles de animais, talismãs e uma velha foto em preto e branco de um grupo de homens. Um deles tinha um olhar que me parecia familiar, mas não consegui identificar. Foi então que ouvi um barulho vindo do fundo da casa. Um sussurro que parecia chamar meu nome. A curiosidade e o medo lutavam dentro de mim, mas a necessidade de descobrir a verdade era mais forte. Avancei em direção ao som, mas ao chegar na cozinha, encontrei algo que me fez recuar. Uma marca no chão, idêntica àquelas que eu havia visto nas paredes de casa. O coração batia acelerado em meu peito. A linha entre a realidade e a lenda estava se desfazendo diante de mim. Era o momento de confrontar meu medo, mas também o momento de descobrir se a besta que eu temia era realmente um monstro, ou se estava apenas refletindo as trevas que carregávamos dentro de nós. A tensão estava no ar, e eu sabia que a verdade estava mais próxima do que eu poderia imaginar. Mas ao mesmo tempo percebia que o que havia começado como um simples temor se transformara em um labirinto de sombras e segredos. A noite prometia mais revelações, e eu estava preparado para enfrentá-las, mesmo que isso significasse encarar a escuridão que habitava não apenas o sertão, mas também o coração humano. A atmosfera na casa de seu Vicente era opressiva. O cheiro de madeira podre misturado ao silêncio sepulcral fazia meu estômago revirar. A marca no chão me lembrava das pegadas que eu havia encontrado nas redondezas, mas o que mais me inquietava era a possibilidade de que aquela casa abrigasse segredos que ninguém ousava revelar. Enquanto eu hesitava, ouvindo o sussurro que parecia me chamar, um pensamento perturbador me atravessou a mente. E se eu estivesse apenas imaginando tudo isso? O medo pode fazer com que os momentos mais simples se tornem os mais aterrorizantes. Comecei a questionar minha própria sanidade. A tensão acumulada nas últimas semanas me deixava à beira do colapso. O lobisomem era real para todos. Mas e se eu estivesse criando fantasmas em minha mente? Respirei fundo e, com a lanterna em punho, segui em direção ao som. As paredes pareciam fechar-se ao meu redor, e a sensação de estar sendo observado crescia a cada passo que eu dava. A luz da lanterna dançava nas sombras, revelando objetos que pareciam contar histórias de um passado sombrio. Quando entrei na cozinha, a cena que encontrei me fez parar em seco. Ali, em um canto, estavam algumas garrafas com líquidos de cores estranhas e, ao lado delas, um caderno aberto. Fui até lá, atraído pela curiosidade. As páginas estavam repletas de anotações, desenhos e símbolos que eu não compreendia. Mas algo me chamou a atenção. Um nome. Joaquim, escrito à mão com uma caligrafia trêmula. Meu coração disparou. O que seu Vicente sabia sobre mim?
De repente, um barulho de passos se aproximou e meu instinto gritou para que eu me escondesse. Atrás de uma mesa, vi seu Vicente entrar. Seu olhar estava carregado de uma mistura de desespero e raiva. Ele não percebeu que eu estava ali, e seus murmúrios, agora mais audíveis, revelavam um fragmento de uma conversa que me deixou sem fôlego. Ele falava sobre a maldição e mencionava um sacrifício. Aquela palavra ecoou em minha mente. O que ele queria dizer com sacrifício? E quem seria o alvo? O medo se transformou em pânico, e eu sabia que precisava sair dali. Mas, ao tentar me mover, um pedaço de madeira sob meus pés estalou e seu Vicente virou-se abruptamente. Nossos olhares se cruzaram e por um breve momento o tempo pareceu congelar. "Quem está aí?" Ele gritou, sua voz carregada de raiva e medo. Tentei recuar, mas não havia como escapar. Ele avançou em minha direção e o instinto de luta ou fuga tomou conta de mim. O que mais eu poderia fazer além de encarar a situação? "Seu Vicente, calma. Eu só queria entender. O que está acontecendo?" Perguntei, tentando manter a voz firme. "Entender? Você não entende nada. A maldição está se espalhando e você é parte dela." Ele parecia descontrolado e o desespero em sua voz me fez hesitar. Aquelas palavras ressoaram em minha mente como um eco. E uma nova onda de lembranças começou a aflorar. Uma memória distante de quando eu era criança surgiu. Uma noite em que ouvi meu pai e minha mãe conversando sobre uma maldição que havia sido lançada sobre nossa família. Na época, eu não compreendia bem, mas agora tudo parecia se conectar. A maldição, o lobisomem e agora seu Vicente. Você conhece minha família?" Perguntei, tentando atingi-lo com o olhar. "Conheço mais do que você imagina. A maldição que corre em suas veias é mais profunda do que você pensa. E você precisa escolher, ficar em silêncio ou lutar contra ela." Respondeu ele, sua voz agora mais calma, mas com um tom de urgência. As palavras dele me deixaram confuso. O que ele queria dizer com lutar contra ela? Meu passado, minha família... Tudo isso havia se tornado uma teia de incertezas que me aprisionava. Lembrei-me de Dona Eulália, que dissera que o lobisomem era um reflexo de nossos próprios medos. E se a verdade estivesse escondida em meu próprio passado? "Você precisa me contar tudo, seu Vicente. O que está acontecendo? O que você sabe sobre a minha família?" Implorei, minha mente fervilhando com possibilidades. Ele hesitou, mas finalmente pareceu ceder. Houve um pacto. Há muitos anos, um de seus antepassados fez um acordo com forças que não compreendemos. E agora, essa sombra busca um novo portador. Você, Joaquim, está mais perto do que imagina. O lobisomem não é apenas uma lenda, é a personificação do que foi prometido. A revelação me deixou atordoado. O que ele estava dizendo era mais do que eu podia suportar. Era como se o chão sob meus pés estivesse desmoronando. "Mas eu não fiz nada. Eu não sou responsável por isso." Gritei, a indignação tomando conta de mim. "Mas a maldição não se importa com isso. Ela busca um corpo, uma alma que a aceite." "E você, por ser da linhagem, está em seu caminho," respondeu seu Vicente, sua voz agora mais calma, quase triste. Senti uma onda de desespero. A ideia de que meu passado poderia estar me moldando de uma forma tão terrível era insuportável. O que eu poderia fazer agora? Como poderia lutar contra algo que estava enraizado em meu próprio sangue? Nesse momento percebi que não estava sozinho nessa batalha. Alberto, meu amigo leal, havia sentido a mesma tensão. Ele poderia ser a chave para entender essa maldição e, quem sabe, encontrar uma forma de quebrá-la. Mas a pergunta que pairava no ar era: ele também estava envolvido? Os uivos que eu tanto temia poderiam ser mais do que um eco do medo. Eles poderiam ser um chamado, uma convocação para que eu encarasse não apenas a besta, mas também os fantasmas do meu passado, que até então haviam permanecido ocultos. Enquanto a lua cheia iluminava o sertão,
percebi que a verdadeira batalha estava prestes a começar. A escuridão que eu temia não era apenas a criatura que assombrava as noites de São João do Cariri, mas também os segredos que estavam enterrados em minha própria história. A escolha estava em minhas mãos: enfrentar o lobisomem ou deixar que a maldição continuasse a se espalhar, consumindo não apenas a mim, mas a todos que amava. E com isso, eu sabia que a próxima etapa dessa jornada exigiria mais do que coragem. Seria uma luta não apenas contra a besta, mas contra os demônios que habitavam meu passado e que agora ameaçavam minha sanidade e a de todos ao meu redor. A atmosfera na casa de seu Vicente se tornara insuportável. O cheiro de madeira podre misturava-se ao suor que escorria pela minha testa, e o coração batia descompassado no meu peito. A revelação de que a maldição estava entrelaçada à minha linhagem me deixava em estado de choque. Como eu poderia ter sido tão cego? As sombras da casa pareciam se aproximar, e os sussurros que antes eram apenas ecos de uma lenda, agora se tornavam gritos ensurdecedores em minha mente. Você precisa decidir, Joaquim. A voz de seu Vicente cortou o ar como uma lâmina afiada. Ele estava à minha frente, a fúria e a desolação misturando-se em seu olhar. A noite está chegando e a criatura não espera. Você tem que se preparar para o confronto. Não é apenas a sua vida em jogo, é a vida de todos que ama. Preparar para o confronto? Perguntei, minha voz tremendo. Como posso lutar contra algo que é parte de mim? Como posso lutar contra a maldição que carrego no sangue? A ideia de lutar contra uma entidade que representava meu próprio medo e passado me deixava paralisado. Escute-me. Ele avançou em direção a mim e, por um momento, o desespero em seu olhar fez com que eu sentisse a urgência da situação. O lobisomem não é apenas uma criatura. Ele é um reflexo, um símbolo do que você deseja esconder. Se você não enfrentar sua própria escuridão, ela consumirá você. As palavras dele penetraram fundo em minha mente. Era verdade. A cada uivo que eu ouvira, eu sentia uma parte de mim se contorcer de medo, mas também de curiosidade. O que havia naquele ser que tanto me atraía e aterrorizava ao mesmo tempo? O que essa criatura realmente representava? E de repente, lembrei de Alberto. Ele sempre esteve ao meu lado, mesmo nas horas mais escuras. Seria ele capaz de me ajudar a enfrentar essa batalha? A lembrança de seu sorriso confiante me deu um pouco de ânimo. Onde está Alberto? Perguntei, a voz agora mais firme. Ele precisa estar aqui. Alberto é parte disso, mas não da forma que você imagina, disse seu Vicente, sua expressão agora carregada de uma tristeza profunda. Ele pode ser seu aliado, mas também pode ser uma parte da própria maldição. O que vocês dois têm em comum é mais do que apenas amizade. A ligação entre vocês é antiga e complexa. As palavras dele ecoaram em minha mente e a confusão tomou conta de mim novamente. O que ele queria dizer com isso? Eu precisava de respostas e não de mais perguntas. Diga-me o que você sabe sobre ele, exigi, a frustração transbordando. Ele também é descendente. A maldição toca suas raízes, assim como as suas. Não é só você que deve enfrentar a sombra que se aproxima. O lobisomem não ataca apenas um portador. Ele busca um novo corpo na linhagem e Alberto pode ser o próximo. A voz de seu Vicente estava carregada de um peso que eu não conseguia ignorar. O coração disparou novamente. A ideia de que meu melhor amigo poderia estar em perigo era insuportável. Precisamos encontrá-lo, precisamos avisá-lo. Eu sabia que o tempo estava se esgotando. A lua cheia estava no auge e o lobisomem com certeza estava à espreita. Não podemos sair agora. O lobisomem está próximo e se você se expuser, pode se tornar uma presa fácil, respondeu seu Vicente, seu olhar fixo na porta da cozinha. O pavor parecia pairar no ar e eu podia sentir a tensão crescendo. Mas a urgência de encontrar Alberto era maior do que o medo.
Eu não posso ficar aqui, não sem saber se ele está a salvo. Ele precisa saber da verdade. Eu me movi em direção à porta, mas seu Vicente me deteve. Joaquim, você precisa se acalmar. O lobisomem não é apenas uma fera, ele é astuto e pode estar aguardando um momento de fraqueza. Se você sair agora, pode colocar tudo a perder. A voz dele carregava um tom de desespero que me paralisou por um instante. Um uivo distante cortou a noite e percebi que era hora de agir. Se Alberto faz parte disso, então não posso deixá-lo sozinho. Não posso permitir que a maldição leve mais alguém. A determinação crescia dentro de mim e, com isso, também crescia a sensação de que eu estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Se você realmente deseja ir, então precisamos de um plano. A criatura não atacará apenas a você. Ela pode usar Alberto como isca para te pegar. Precisamos estar prontos para enfrentá-la juntos, seu Vicente disse, sua voz agora mais controlada, mas ainda carregada de urgência. Então, o que precisamos fazer? Perguntei, minha mente agora focada. O medo ainda estava presente, mas a necessidade de proteger meu amigo era mais forte. Precisamos encontrar um local onde possamos nos preparar. Um lugar onde a energia da maldição não tenha tanto poder. Eu conheço um antigo altar nas montanhas. É lá que poderemos confrontar a criatura e tentar quebrar o ciclo. O olhar de seu Vicente deixava claro que ele falava com conhecimento de causa. Um novo uivo ecoou no ar, mais próximo agora, e eu sabia que não havia mais tempo a perder. Vamos! Precisamos ir antes que seja tarde demais, gritei, empurrando a porta da cozinha e saindo para a noite escura. A lua cheia iluminava nosso caminho, e a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Cada sombra parecia se mover, e eu sabia que o lobisomem estava à espreita. Mas com a determinação ardendo dentro de mim, seguia em frente, pronto para enfrentar não apenas a criatura, mas também os segredos que minha herança trazia. À medida que avançávamos, um pensamento me assombrava. Eu estava prestes a confrontar não apenas um ser sobrenatural, mas também a maldição que havia se instalado em meu sangue e que agora ameaçava consumir aqueles que amava. A luta estava prestes a começar. E eu estava decidido a não deixar que a escuridão vencesse. Enquanto atravessávamos a floresta, a tensão aumentava. Cada passo parecia nos levar mais próximos do nosso destino e, ao mesmo tempo, nos afastar da segurança. Sabia que a escolha que fizera me levaria a um confronto decisivo. A batalha contra o lobisomem se tornaria a batalha mais importante de minha vida. Não apenas contra a criatura, mas também contra os fantasmas do meu passado que finalmente eu estava pronto para enfrentar. A floresta se tornava mais densa a cada passo que dávamos, como se as árvores se fechassem ao nosso redor, formando um labirinto de sombras. O ar estava pesado e a sensação de que algo nos observava aumentava a cada uivo distante que cortava a noite. Eu não sabia o que me aguardava no altar, mas a determinação dentro de mim era inabalável. Eu não poderia deixar Alberto e todos que amava entregues àquela maldição. Finalmente, chegamos a um clearing. O altar, uma estrutura de pedra antiga coberta de musgo, se erguia à luz da lua, cercado por um halo de mistério. Eu sentia a energia pulsando no ar, uma sensação estranha que misturava medo e esperança. Aqui é o lugar, disse seu Vicente, sua voz abafada pela tensão. Precisamos nos preparar. O lobisomem não tardará a aparecer. Olhei para ele e vi o mesmo medo refletido em seus olhos. O que fazemos agora? Perguntei, minha voz tremendo com a intensidade do momento. Precisamos invocar os antigos espíritos que guardam este lugar. Apenas assim poderemos obter a força necessária para enfrentar a criatura. Ele respondeu, começando a traçar símbolos no chão com um pedaço de pedra que havia encontrado. Enquanto ele falava palavras em uma língua que eu não compreendia, meu coração batia como um tambor. Eu sentia a presença da maldição crescendo ao nosso redor.
como se ela estivesse se preparando para se manifestar. Olhei para o céu e vi a lua cheia, seu brilho intenso quase ofuscante. A noite estava viva e a criatura não tardaria a aparecer. De repente, um uivo próximo rasgou o silêncio da noite. Eu me encolhi, o medo invadindo meu corpo. "Ele está vindo!" Gritei, minha voz ecoando na escuridão. O uivo foi respondido por outro, mais próximo. E então o silêncio caiu, pesado como chumbo. A criatura irrompeu entre as árvores, um ser imenso, com olhos brilhantes como brasas. Seu corpo era uma mescla de músculos e pelagem negra, e a presença dele era opressora. O lobisomem parou à nossa frente, e eu senti a intensidade do olhar dele fixado em mim, quase como se ele estivesse avaliando minha alma. Em um instante, o medo se transformou em uma adrenalina pulsante. "Estamos prontos, Vicente!" Gritei, percebendo que não havia como voltar atrás. A luta começou. O lobisomem avançou com uma velocidade aterradora e eu me preparei para a batalha. Lutei com todas as minhas forças, usando cada ensinamento que tinha recebido de seu Vicente. A dor percorreu meu corpo quando as garras da criatura cortaram minha pele, mas eu não cedi. Lembrei-me de Alberto, de sua amizade e de tudo que tínhamos vivido juntos. Ele não merecia ser consumido pela maldição, e eu estava disposto a tudo para protegê-lo. Com um grito primal, consegui desferir um golpe no lobisomem, fazendo-o recuar. A criatura uivou, sua fúria ecoando pela floresta. Eu sabia que a batalha não estava apenas sendo travada em meu corpo, mas em minha alma. O lobisomem era a manifestação de tudo que eu temia, e cada golpe que eu desferia era também um ato de libertação. Finalmente, em um momento de clareza, percebi que a verdadeira batalha não era apenas contra a criatura física, mas contra a maldição que me ligava a ela. Fechei os olhos e lembrei-me das palavras de seu Vicente: "Enfrente sua escuridão." Com isso em mente, canalizei toda a minha dor e medo em um grito que ressoou em toda a floresta. "Eu não sou você. Eu não serei consumido." O lobisomem hesitou e, nesse momento, seu Vicente canalizou a energia do altar, invocando os espíritos ancestrais que protegiam aquele lugar. A luz começou a emanar do altar, envolvendo a criatura em um brilho ofuscante. O lobisomem rugiu, mas à medida que a luz o envolvia, pude ver seu corpo se contorcer e se transformar. A maldição estava sendo quebrada. Com um último rugido, a criatura desapareceu na luz e eu caí de joelhos, exausto e ferido, mas vitorioso. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor, e eu sabia que algo profundo havia mudado. A maldição havia sido interrompida, mas não sem deixar suas marcas. Levantei-me olhando para seu Vicente, que também parecia abalado. "Conseguimos!" murmurei, a adrenalina ainda pulsando em minhas veias, mas as cicatrizes em meu corpo e em minha alma seriam eternas. A batalha havia sido vencida, mas não sem custo. "Sim, mas o que fizemos aqui não é o fim", respondeu ele, sua voz grave. "As sombras nunca desaparecem completamente. A maldição pode ter sido controlada, mas a linhagem ainda guarda segredos. Alberto, precisamos encontrá-lo." O nome de Alberto ressoou em minha mente. O que aconteceria com ele agora? Eu sabia que a luta ainda não havia terminado. Ele também carregava a marca da maldição, e eu não podia permitir que o destino dele fosse selado sem que eu fizesse algo. Com um último olhar para o altar agora silencioso, percebi que a jornada estava longe de acabar. As cicatrizes que eu carregava eram apenas um sinal do que ainda viria. Algo me dizia que a maldição não havia sido completamente erradicada e que novos desafios estavam por vir. O mistério continuava e a vida de Alberto estava em jogo. A floresta, que antes parecia um labirinto de sombras, agora era um campo aberto de possibilidades. O que mais estava por vir? Que segredos ainda permaneciam ocultos? Enquanto caminhávamos de volta, a pressão da incerteza pesava em nossos corações. E um novo uivo distante cortou o ar, como um lembrete de que a escuridão nunca estava muito longe.
Vamos encontrar Alberto, disse eu, firme em minha determinação, e descobrir a verdade de nossa linhagem, de uma vez por todas. Com isso, seguimos adiante, prontos para enfrentar o que quer que o futuro nos reservasse. A floresta se tornava mais densa a cada passo que dávamos, como se as árvores se fechassem ao nosso redor, formando um labirinto de sombras. O ar estava pesado, e a sensação de que algo nos observava aumentava a cada uivo distante que cortava a noite. Eu não sabia o que me aguardava no altar, mas a determinação dentro de mim era inabalável. Eu não poderia deixar Alberto e todos que amava entregues àquela maldição. Finalmente, chegamos a um clearing. O altar, uma estrutura de pedra antiga coberta de musgo, se erguia à luz da lua, cercado por um halo de mistério. Eu sentia a energia pulsando no ar, uma sensação estranha que misturava medo e esperança. Aqui é o lugar, disse seu Vicente, sua voz abafada pela tensão. Precisamos nos preparar. O lobisomem não tardará a aparecer. Olhei para ele e vi o mesmo medo refletido em seus olhos. O que fazemos agora? Perguntei, minha voz tremendo com a intensidade do momento. Precisamos invocar os antigos espíritos que guardam este lugar. Apenas assim poderemos obter a força necessária para enfrentar a criatura. Ele respondeu, começando a traçar símbolos no chão com um pedaço de pedra que havia encontrado. Enquanto ele falava palavras em uma língua que eu não compreendia, meu coração batia como um tambor. Eu sentia a presença da maldição crescendo ao nosso redor, como se ela estivesse se preparando para se manifestar. Olhei para o céu e vi a lua cheia, seu brilho intenso quase ofuscante. A noite estava viva e a criatura não tardaria a aparecer. De repente, um uivo próximo rasgou o silêncio da noite. Eu me encolhi, o medo invadindo meu corpo. Ele está vindo, gritei, minha voz ecoando na escuridão. O uivo foi respondido por outro, mais próximo, e então o silêncio caiu, pesado como chumbo. A criatura irrompeu entre as árvores, um ser imenso, com olhos brilhantes como brasas. Seu corpo era uma mescla de músculos e pelagem negra, e a presença dele era opressora. O lobisomem parou à nossa frente, e eu senti a intensidade do olhar dele fixado em mim, quase como se ele estivesse avaliando minha alma. Em um instante, o medo se transformou em uma adrenalina pulsante. Estamos prontos, Vicente, gritei, percebendo que não havia como voltar atrás. A luta começou. O lobisomem avançou com uma velocidade aterradora e eu me preparei para a batalha. Lutei com todas as minhas forças, usando cada ensinamento que tinha recebido de seu Vicente. A dor percorreu meu corpo quando as garras da criatura cortaram minha pele, mas eu não cedi. Lembrei-me de Alberto, de sua amizade e de tudo que tínhamos vivido juntos. Ele não merecia ser consumido pela maldição, e eu estava disposto a tudo para protegê-lo. Com um grito primal, consegui desferir um golpe no lobisomem, fazendo-o recuar. A criatura uivou, sua fúria ecoando pela floresta. Eu sabia que a batalha não estava apenas sendo travada em meu corpo, mas em minha alma. O lobisomem era a manifestação de tudo que eu temia, e cada golpe que eu desferia era também um ato de libertação. Finalmente, em um momento de clareza, percebi que a verdadeira batalha não era apenas contra a criatura física, mas contra a maldição que me ligava a ela. Fechei os olhos e lembrei-me das palavras de seu Vicente. Enfrente sua escuridão. Com isso em mente, canalizei toda a minha dor e medo em um grito que ressoou em toda a floresta. Eu não sou você, eu não serei consumido. O lobisomem hesitou e, nesse momento, seu Vicente canalizou a energia do altar, invocando os espíritos ancestrais que protegiam aquele lugar. A luz começou a emanar do altar, envolvendo a criatura em um brilho ofuscante. O lobisomem rugiu, mas à medida que a luz o envolvia, pude ver seu corpo se contorcer e se transformar. A maldição estava sendo quebrada.
Com um último rugido, a criatura desapareceu na luz e eu caí de joelhos, exausto e ferido, mas vitorioso. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor, e eu sabia que algo profundo havia mudado. A maldição havia sido interrompida, mas não sem deixar suas marcas. Levantei-me, olhando para seu Vicente, que também parecia abalado. Conseguimos, murmurei. A adrenalina ainda pulsando em minhas veias, mas as cicatrizes em meu corpo e em minha alma seriam eternas. A batalha havia sido vencida, mas não sem custo. Sim, mas o que fizemos aqui não é o fim, respondeu ele, sua voz grave. As sombras nunca desaparecem completamente. A maldição pode ter sido controlada, mas a linhagem ainda guarda segredos. Alberto, precisamos encontrá-lo. O nome de Alberto ressoou em minha mente. O que aconteceria com ele agora? Eu sabia que a luta ainda não havia terminado. Ele também carregava a marca da maldição, e eu não podia permitir que o destino dele fosse selado sem que eu fizesse algo. Com um último olhar para o altar agora silencioso, percebi que a jornada estava longe de acabar. As cicatrizes que eu carregava eram apenas um sinal do que ainda viria. Algo me dizia que a maldição não havia sido completamente erradicada e que novos desafios estavam por vir. O mistério continuava e a vida de Alberto estava em jogo. A floresta, que antes parecia um labirinto de sombras, agora era um campo aberto de possibilidades. O que mais estava por vir? Que segredos ainda permaneciam ocultos? Enquanto caminhávamos de volta, a pressão da incerteza pesava em nossos corações, e um novo uivo distante cortou o ar, como um lembrete de que a escuridão nunca estava muito longe. Vamos encontrar Alberto, disse eu, firme em minha determinação, e descobrir a verdade de nossa linhagem de uma vez por todas. Com isso, seguimos adiante, prontos para enfrentar o que quer que o futuro nos reservasse. Mas quando finalmente encontramos Alberto, não era o amigo que eu conhecia. O que estava diante de mim não era mais humano. Nos olhos dele havia uma escuridão que não pertencia a este mundo. Um sorriso torto se formou em seus lábios enquanto ele sussurrava: "Você não consegue me salvar. A maldição já está em mim." Com isso eu percebi, horrorizado, que a luta que eu havia travado não era contra o lobisomem, mas apenas um prelúdio. A verdadeira batalha estava apenas começando, e eu estava prestes a me tornar parte da mesma sombra que havia tentado derrotar. Meu coração se apertou enquanto entendia que a maldição não era apenas sobre a transformação, mas sobre a corrupção da alma. A floresta agora não era mais um lugar de esperança, mas um labirinto de desespero. E eu, sem saber, havia dado o primeiro passo para me tornar o próximo portador da maldição. O uivo distante que cortou o ar agora ecoava em minha mente como um aviso sombrio. A luta não havia terminado e eu tinha perdido muito mais do que imaginava. Se você gostou desta história, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Compartilhe com seus amigos para que eles também embarquem nesta aventura repleta de mistérios. Deixe um comentário abaixo dizendo qual foi sua parte favorita ou que tipo de final você gostaria de ver em uma história futura.